Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por essa noite. Marquinhos ficou com pena de mim e falou assim: Jeff, entra na banda aí. Aí ele quebrou esse galho aí e deixou tocar com a rapaziada. Eu sou aquele cara que fica atrapalhando a turma. Mas amém. Vou pedir os irmãos que estiverem com a Bíblia para abrir na carta aos Romanos, só um versículo, verso 1. Carta aos Romanos, verso 1. Amém? Achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. E rapaz, está todo mundo aí afiado. Então o texto vai dizer só nesse versículo: Paulo, servo de Cristo, de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amados, aqui você vai ver Paulo, servo de Jesus Cristo, ou de Cristo, dependendo da versão. A palavra servo nesse texto é doulos. No grego, doulos era aquele servo miserável, era o menor da casa, era aquele que andava descalço, aquele que não tinha nenhum direito. Paulo ele se coloca como o menor na causa do Evangelho. Paulo se coloca como pleno servo de Cristo. Já não há mais direito dele sobre a sua própria vida. Paulo ele se entrega totalmente ao serviço da obra de Deus. Todos nós que gostamos de músicas, todos nós que gostamos de trabalhar na obra de Deus, todos nós que nos colocamos a serviço de Deus, temos que nos colocar como servos, temos que colocarmos como menores. Precisamos ver o nosso irmão em honra. Não muito distante, eu já tenho um certo tempo de ministério de louvor. Na minha época, músico brigava para tocar, músico se degladiava para estar no instrumento, e não era porque queria oferecer um bom louvor a Deus, não é porque queria oferecer uma boa adoração, mas porque queria estar em evidência, queria estar no palco, no holofote. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: esse lugar não é um palco, esse lugar é um lugar de adoração. Então precisamos entender que precisamos ver o nosso irmão em honra. Abra mão, veja seu irmão como maior. Jesus, quando ele vem de uma certa cidade, eu não vou lembrar agora, ele vem com os discípulos, e os discípulos estão atrás de Jesus conversando sobre as coisas do reino, sobre as coisas do céu. Não, quem seria o maior? Quem que ia mandar quando o mestre fosse embora? Pensamento equivocado. O nosso pensamento acerca da obra de Deus é serviço. O nosso pensamento acerca da obra de Deus é dar e nunca esperar em receber. O nosso pensamento na obra de Deus é edificar. E à medida que edificamos, somos edificados pelo poder do Espírito Santo. Nós não devemos subir ao púlpito para tocar no pensamento de encher o nosso ego, mas sim de apontar para Cristo, de apontar para a obra redentora de Jesus. Essa é a missão daquele que proclama o Evangelho através da música. Nada mais que a música é a pregação cantada. Então devemos cantar louvores cristocêntricos, teocêntricos, aonde Cristo seja o centro da nossa adoração, aonde Cristo seja o motivo da nossa adoração, aonde Cristo seja glorificado, seja exaltado, aonde Cristo seja o alvo, aonde as pessoas vão entender o porquê estamos aqui. Qual é a nossa motivação? Muitos acham que a nossa motivação é receber bênçãos. Nós servimos um Deus que abençoa, mas a nossa maior motivação ao estar no culto é adorar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus, proclamar o Evangelho da salvação. Quando nós tocarmos, ou quando nós cantarmos, quando nós fizermos a entoação dos louvores, que a presença de Deus seja tão grandiosa, tão poderosa no meio da adoração, que almas sejam convertidas, que pessoas sejam libertas e curadas. Mas o que está havendo?
o que está havendo. Hoje, em poucos lugares, vemos relatos de momentos de cânticos que pessoas são curadas e libertas, porque os cânticos passaram a virar uma apresentação. Mas não, irmãos. O cântico é um momento de exaltação ao nome do Eterno. O louvor é um momento aonde engrandecemos o nome de Deus. E quando Deus se faz presente em meio à adoração, coisas extraordinárias acontecem. O que aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue? Apenas um toque. Não precisou mais do que um toque para a virtude sair de Jesus e impactar a vida daquela mulher. Então a minha motivação para você, a motivação que eu te dou nessa noite é: coloque a sua adoração, o seu pensamento, o seu coração em Cristo, na obra redentora, na palavra. Se tiver escola bíblica, que os músicos, que os cantores, que o ministério sejam o primeiro, aí está. Vocês sejam os primeiros participantes, porque vocês são um exemplo para a igreja. Se você não estiver tocando, que você seja o primeiro a estar na frente, adorando, chorando, porque você é um exemplo para a igreja. Na hora da mensagem, eu sei que aqui não acontece, né, pastor? De dar turma e ir lá beber água na hora da mensagem. Graças a Deus eu acho que não acontece. Não esteja, aproveite o momento antes do culto para estar fazendo isso, porque culto é culto. Culto é o momento que nós estamos nos dedicando, é o momento que nós estamos dando toda a nossa atenção a Deus. E esse deve ser o nosso propósito. Antes de tocar, antes de fazer qualquer coisa, é cultuar. E vocês são, que fazem parte da música, um espelho. A igreja vai se espelhar em você no requisito de adoração. Se você, na hora que um outro grupo está tocando, você não é o primeiro está aqui na frente chorando, cantando, não espere que a igreja chore e cante, porque você não dá o exemplo. Mas eu vou parar por aqui, vou pedir 10 minutos. Só tem 7. Evolui. Então, é isso, irmãos. Graças a Deus por essa oportunidade. Nós estamos aqui para louvar e adorar o nome de Deus. Estamos aqui para regozijar na presença de Deus. Vamos tocar alguns temas de alguns outros compositores, mas existe uma coisa chamada graça comum. E Deus, Ele atua no coração desses homens, porque essa natureza que é louvada e cantada, até pelo homem ímpio, foi Deus que criou, foi Deus que fez, e até esses homens têm que reconhecer que isso é tudo obra do Eterno. Então vamos lá, maestro, tocar. Amém, graças a Deus.